Olá amigos, novamente um novo vídeo para explicar as novas ferramentas que nós incorporamos o Requiem Profissional. Neste caso, é sobre ferramentas de design, infraestrutura subterrânea, galerias, poços, chaminés e tendo em conta o potencial que o profissional tem, que é tudo em 3D. A partir disso, podemos definir em 3D a rota que gostaríamos. Por exemplo, vamos começar desenhando o que poderia ser uma rampa de acesso para explorar esse corpo mineral. Nós vemos lá, nós fazemos uma renda. No ponto inicial, seria a superfície onde queremos começar a galeria, e outra renda no ponto final, onde queremos que a rampa termine. O solo usará o ponto inicial e o ponto final. Lembre-se que quando estamos desenhando linhas 3D, conseguimos desenhar no avião perpendicular à nossa visão, e no laço vai colocar as coordenadas correspondentes. Então deste lado nós selecionamos e dizemos a ele: nós queremos desenhar este design, faz este design bem. Nós temos algo muito semelhante que temos no Free, mas mais simples e com mais potencial. Podemos definir as seções típicas, tanto circular, retangular, forma da galeria, dando os parâmetros correspondentes de alta, larga e também a que altura. O eixo, o raio de viragem do canto dos cantos, muito importante para onde vai ser o respeito do eixo do solo para poder encaixá-lo a outros galerias. Outra estrutura e também em posições tipo que desenhamos ou desenhamos, tendo em conta que você só usará o X e o Y da linha. E lá temos o 00 daquela seção que desenhamos. Nós salvamos em um arquivo RMX. Usar vai ser posição do eixo. Bem, nós temos a opção que nós gerar, também além do que vai para gerar, vamos ver novamente no caso em que vamos para design avançado para as opções. Avançado. Se formos ao design de opções avançadas, nós vamos ter a opção que o mesmo testador calcula os radios de viragem. E eu coloquei os brincos que nós considere como máximos. Neste caso, nós começamos com inclinações máximas sem levar em conta o ponto de partida e ponto final. Como a inclinação é muito grande, você não pode ir diretamente, você tem que colocar alguns loops espirais para poder chegar a esse nível. Bem, saiu um pouco mal. O que fazemos é modificá-lo. Vamos mudar, dar um pouco mais de viagem, separando um pouco as áreas de viragem que nós conseguimos. Os dois vértices precisamos da polilinha, nos movemos para a posição que consideramos oportuno. Terem, lembre-se que você só usará a planta a posição de X. O limite apenas vai usar a altura de começo, nível final ou 2. O que estamos fazendo agora é a vantagem. O que você tem agora não. A única coisa que dizemos aqui é onde nós queremos que ele faça as curvas. Nos ativamos novamente, mudamos um pouco o raio do turno para que não seja assim forte. Nós separamos um pouco e vemos como seria neste design. Ele automaticamente vê que temos que colocar loops talvez um pouco exagerados, certo? Queremos descer um monte de declive de repente, certo? Mas nada mais a fazer algo parecido. Mas ei, é bom como exemplo para você ver como funciona. Este é o esquema geral de como funciona. Mas vamos ver todas as opções que existem. Vou desenhar aqui neste exemplo. Ou simplesmente algo simples, começando de um ponto de partida que se encaixa, você pode chegar a outro ponto final. Eu me encaixo nesse corpo, mais ou menos no mesmo lugar. E é mais ou menos o que eu fiz, certo? Notei o que dissemos, ponto de partida. E o ponto final é o que você vai usar. Nós dizemos a ele novamente para fazer durante a aplicação, e aquilo que vamos fazer é apenas não entre nas opções avançadas. Se eu colocar as opções avançadas, eu vou procurar transformar rádios e nada, é só ir para se unir com esses tipos de seções, e acontece que quando temos curvas ou mudanças de direção muito forte está indo para nós desenhar ou vai ficar muito ruim. Além disso, não é lógico que
Curvaturas são pequenas porque se fosse suficiente, a primeira opção não é válida para chaminés, e coisas dessas. Nós paramos em um ponto de partida, fim, não nós. Agora vamos às opções avançadas, colocamos inclinação uniforme para colocar e use início e fim com inclinação uniforme, levando em conta as inclinações máximas e retas em curvas que conseguimos chegar de esse ponto inicial no final. É essa rota que vemos lá. Vemos que o novo eixo não foi desenhado. Nós já podemos, se é o que queremos, podemos salvar a inicial. O eixo é a rota que nos atraiu. E ele nos atraiu para isso. Agora vamos tentar usar apenas o ponto de início e com inclinações máximas. Com este ponto eu começo com o máximo possível declive. Para onde iria? Você vê que eu só podia chegar lá. Eu mudei uma cor para distinguir lá. Essa cor verde nos diria com isso. Viajar para onde podemos ir. De elevação, levando em conta que não podemos gastar mais de 50 brincos. Quais são os considerados trânsito? Neste caso, nós colocamos 12% em curvas e 15% o resto. Vamos tentar agora, mas com pistas mínimo, observando este ponto como ponto de partida nada mais, com declive no mínimo. Vou dar outra cor, com inclinação mínimo chegaria lá, porque inclinação mínima é 2%. É muito normal que na mineração subterrânea, no cruzamento de ambos é um declive mínimo. Por quê? Porque a água tem que correr com pouco. O pendente começa a dar muitos problemas das galerias. Por quê? Eles são materiais, muito compacto e acidentado e tudo mais, certo? Sempre conveniente em um declive 2 entre ou até 4%. Agora fizemos o mesmo, mas temos fixo o ponto final. Se eu quiser chegar a este ponto com a inclinação máximo, por onde devo começar? Seria aquele cinza, certo? Vamos fazer isso agora, mas dizendo a ele que consertamos o ponto final e também com potência mínima, que é do banco de dados. Nós teríamos isso que desenhamos. Ou o conceito é este, poderemos consertar ponto de partida ou ponto final, ou ambos, e nós estamos indo para poder dizer a ele para calcular a média necessária da inclinação para chegar, que ele distribui, e se não for possível porque nós chegamos ao declive e é maior, então diga-nos que tipo de infraestrutura nós precisamos. Espirais, ETC, certo? E podemos consertar apenas o começo, o final, em que eles trabalham com pistas máximo e mínimo e ser capaz de projetar maneira fácil nossa infraestrutura. Nós fizemos o mesmo agora. Por outro lado, eu coloquei um pouco mais de turnê para coincidir com o ponto de partida, um ponto final lá. Posso movê-lo e mudar para o ponto final. Pode ser o que queremos. Estou usando pontos de renda do corpo. É normal. Eu tenho que fazer uma seção horizontal desse corpo e olhar para os pontos que estar a uma distância. Agora estou descendo um pouco e colocando que eu quero chegar mais ou menos nesse ponto. Talvez tenha que ser separado do corpo. Isso é o menor de tudo. O caso é que você entende como é a funcionalidade e como você pode projetar coisas muito facilmente. Digamos agora que você vai daquele ponto de partida para esse ponto final com inclinação uniforme. Como você vê, ainda é muita inclinação. Nós queremos ficar muito para baixo. Nós precisamos várias espirais para chegar lá, certo? Nós não podemos chegar lá tão rápido nesse ponto. Bom, o caso é que eles são claros sobre para trabalhar no programa e na simplicidade que ele tem agora para poder desenhar a estrutura. Bem, agora vamos ver como podemos adicionar outras partes da infraestrutura subterrânea. Por exemplo, uma galeria. Ficamos com o eixo. Lembre-se que ele disse que, fazendo parte importante para abrir algumas galerias com outros ou compostos, o eixo estava a uma altura em relação à seção. Na seção de tipo que colocamos em um lugar, neste caso, foi de 2 metros, certo? A fim de manter essa altura para que todas as funções. Bem, então nós vemos lá uma galeria mais ou menos horizontal para se aproximar do corpo. É uma linha reta. Poderia curvas também como nós. Eu entendo, mas neste caso simplesmente vamos fazer como promoção. Como você acabou de ver o tipo de seção com 2 linhas, não precisa
precisamos calcular curvas ou qualquer coisa, nós podemos. Faça isso diretamente, mas se eu quiser manter um declive mínimo ou num determinado declive iríamos para opções avançadas. Neste caso, usamos um ponto de partida e ponto final e aqui. Viagem, isto é, nós já desenhamos a galeria correspondente. Bem, vamos agora colocar aqui por exemplo um nicho para lançar um cano ou chaminé. Ventilação por exemplo, nós desenhamos 2 segmentos, nós fazemos o ajuste inicial, os 2 segmentos para deixar um laço do meio, acho que parece mais fácil caber na lareira e nós lhes dizemos que nos tragam lá como uma inclinação mínima, que eu desenhe com ele mais ou menos 2% e que é mais ou menos nós dependeremos de onde é o ponto final, está acima ou abaixo. Neste caso está abaixo, deve ser melhor acima. Agora vamos voltar ao ponto acabar ou poder já. Nós mostramos com algumas 2 versões que mais alguns estão saindo. Simples, é melhor eu colocar no menu que nós queremos que ele suba ou desça sem ter que dar a elevação. Neste caso, vamos elevar o nível final para cima. Nós podemos fazer agora. E se ao repetir você vê que agora ele coloca em mim com mais 2, mas para fora, para que ele não acumular nesse nicho, mas para tirá-lo naqueles pontos de drenagem que são, eu digo a ele para me consertar inclinação mínima, eu desenho isso, e você vê que agora está. Eu coloquei mais 2 ao invés de menos 2. Vamos agora remover o que não gostamos. Vamos deixar um deles, ele não tem importância para isso, vamos colocar esconder coisas que não gostamos. Que nos incomoda, simplesmente deixar os pontos de renda. A partir desse eixo, vamos também deixar a topografia da superfície. Vamos desativar isso. Nós ativamos a topografia e vamos para procurar um ponto. Nas linhas de nível, um ponto a partir do qual nós queremos desenhar ou fazer a lareira. Ventilação, se não tivéssemos um ponto, desenharíamos um. Vamos pegar uma das linhas de nível. Podemos desenhar um segmento. Por exemplo, chegamos lá. Nós desenhamos isso como eixo, nós selecionamos. Nós começamos de novo o mesmo. Opções, nós lhes dizemos para circular com 10 lados. Por exemplo, melhor ser 10, finalmente podemos até desenhar seções. De 7, não? Isto é, em vez de círculos, escolhemos seções. Não é muito útil, mas é bom. Pode ser usado para outras coisas. Seção tipo circular, é muito mais simples. Nós já temos a lareira desenhada. Bem, vamos imaginar agora que queremos desenhar um poço vertical. Bem, vamos desenhar aqui como referência a um segmento ou 2 segmentos. Nos juntamos 2 linhas de nível para definir a altura e ponto no meio de onde vai começar o poço do poço. Agora nós selecionamos e fazemos uma cópia e colamos. Se copiamos e colamos, sabemos que ele adere mesmo lado. Selecionamos novamente um dos eles e nós baixamos a 300 metros ou metros que queremos de profundidade em direção ao poço. Como copiamos é que temos lá no segmento a cópia do segmento. Temos um acima e outro abaixo. É exatamente o mesmo na posição X, mas um é deslocado para baixo. Para os medidores, os 300 metros que colocamos, certo? Bem, nós já temos 2 pontos verticais localizados, que são os centros dessas 2 linhas, que valem a pena para desenhá-lo. Agora desenhamos um eixo que vai do ponto alto ao ponto de baixo, fazendo as rendas, colocamos uma visão que nos convém de modo que a outra geometria não nos incomoda. Nós desenhamos encaixe, clicamos em um abaixo, clicamos em um e temos outro. Vamos repetir. Nós selecionamos o eixo, fazemos o mesmo. Vamos desenhar uma lareira aqui, deixamos a linha editada. Vamos colocar mais de 10 metros. Por exemplo, nas laterais, o eixo no centro. Lembre-se. Onde foi a última vez? E nós precisamos ir em direção ao avançado. Gerar, e já temos um bem desenhado.
Isso é completamente vertical. Nós poderíamos agora continuar com outros mais gordos. Se quisermos fazer com mais largura, podemos desenhar qualquer tipo de geometria agora. Não apenas design de galeria, mas também levar em conta o poder do programa para desenhar linhas. E faça isso em wireframe. Em modelos de qualquer área. Como vimos em outros vídeos, bem, vamos ver agora outro exemplo. Vamos remover o wireframe. Então eu não me incomodei, ficamos com o eixo. Vamos a partir dessa curva, por exemplo, e fazer um acesso para explorá-los lá. Por exemplo, fazemos uma curva, temos uma conta, o laço. Nós podemos desenhar um laço, apenas dar-lhe uma terceira coordenada. Estamos vendo de baixo. Nós viramos isso, agora estamos procurando de baixo para cima. Temos essa vantagem. Podemos desenhar na posição que nós queremos. E nós vamos acessar desta maneira, a partir de lá para o corpo, a partir desse ponto, daquele, dobrar e vamos dar de novo para a seção. Temos que mudar agora os parâmetros com as dimensões que somos trabalhando e especialmente a distância do eixo para o chão. E vamos consertar. Neste caso, vamos corrigir apenas o começar a altura para caber com a galeria e com encostas máximas. Se quisermos fazer esse corpo com inclinação máximo, para ver onde chegamos a ver. Se for insuficiente, queremos fazer mais correr. Seria outro exemplo de design. Bom, finalmente, apenas comente que as seções não têm o que ser apenas curvas, linhas fechadas. Podemos colocar seções em todos os tipos de canais. Essas linhas podem ir por superfície, também pode ser por outro tipo de aplicações. E se colocarmos uma seção tipo aberto como esses exemplos, mas como nós tivemos no começo, nós os colocamos, esses dois eixos que já desenhamos. Sim, mas volto a esconder o T3 do eixo, nós o mudamos. A seção, dizemos que gera. Você vê que a rampa, o que fizemos foi colocar uma espécie de slide. Não importa muito para o que estamos falando de design de estruturas subterrâneas, mas pode valer a pena explicar. Com curvaturas e inclinações, canais, coisas de superfície. Você vê que ele faz isso perfeitamente e nós permitir deste arco. Veja como a superfície realmente vai ser. É uma ideia geral de como funciona o programa. Agora, nesta parte do site de infraestrutura subterrânea, podemos praticamente testando tudo. Nos dá informações necessárias para saber se podemos chegar com certos brincos. Ética. Obrigado e até o próximo vídeo.